Fala, geração eleita! Boa tarde, povo de Deus! 16h09, vocês vão falar assim, Narjara, você está atrasada de novo. Desculpa, gente. Perdão, aí a gente vai fazendo os ajustes, conversando com o convidado que está lá do outro lado. Hoje ele está um pouquinho longe da gente, mas vai ser bênção, vai ser muito bacana e eu espero que você fique aí do início ao fim. Se você não puder ficar até o final, não fique triste, porque depois esse conteúdo vai lá para o YouTube do Geração Eleita. Se não é inscrito ainda, vai lá, Geração Eleita Podcast. Olha, tem cada conteúdo bom, tem mais de 40 vídeos lá dos convidados que participaram, ainda vão subir outros vídeos lá e está sendo muito bacana, cada dia a gente está trazendo aqui, olha, conteúdo muito bom, pessoas que estão trazendo conhecimento, compartilhando o seu conhecimento, trazendo informação para que a gente venha reinar dia após dia, porque é isso que Deus quer, que a gente reine, que a gente brilhe. Bom, hoje, quarta-feira, aqui, ó, eu tô no estúdio de São Vicente, aqui da Rádio Vencedor em Cristo. Acabou de terminar uma reunião maravilhosa da família, por isso que a gente atrasou um pouquinho, né? Porque dias de reunião a gente termina a reunião e a gente se organiza para entrar no estúdio para começar o programa. Mas fiquem aí, tá? Vão compartilhando com quem você conhece, vai passando aí o link da rádio. Você que não tem o link da rádio, que não tem o aplicativo da rádio, depois que terminar o programa, vai lá na sua lojinha do celular e procura lá, Rádio Vencedor em Cristo. Baixa o aplicativo, porque o aplicativo é mais completo do que o link. No aplicativo você tem lá o acesso a mandar mensagens, a fazer pergunta, a fazer pedido de oração. Tem lá a Bíblia, se você quiser, lá no íconezinho da Bíblia para você ler. Tem a programação de todos os dias, de todos os programas da Rádio Vencedor em Cristo, o horário dos programas. Olha, está sendo uma bênção essa rádio, tenho certeza que está alcançando multidões, tem gente mandando aí mensagem de fora do país, tem gente mandando de outros estados, falando que está assistindo, que está acompanhando a programação e contando testemunhos. Então, vamos fazer aí cada vez mais crescer e expandir e fazer se tornar cada vez mais conhecida a rádio para alcançar vidas. Bom, compartilhando aí todo mundo, hoje eu tenho uma palavra que, inclusive, eu já trouxe ela, mas todo mundo sabe, quem serve a Deus aí sabe que a palavra de Deus é viva, né? Tem dia que você vai lá e lê aquele determinado versículo ou capítulo e dali a meses você volta nele e ele fala com você de uma forma diferente. E eu trouxe aqui já há um mês atrás, uns 2 meses, esse versículo, mas hoje eu vou trazê-lo novamente, porque eu senti de falar sobre isso. Está lá em Isaías 41:10. Isaías 41:10. Você vai falar assim, Narjara, mas esse é conhecido. Sim, vamos falar sobre ele. E diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Gente, às vezes Deus nos fala algo e a gente fica ali, será Deus? Mas eu não vou conseguir. Meu Deus, aquilo te assombra, aquilo te assusta, porque parece tão grandioso que você não vai ter capacidade de executar. Mas se Deus falou com você, permita-se confiar nele. Deus, se o Senhor me disse, eu vou. Eu não tenho capacidade, pelas minhas mãos, pelas minhas vistas, pela minha realidade, mas o Senhor está dizendo para mim ir, eu vou. E aí ele fala, eu sou contigo. Se Deus é com você, por que você está se amedrontando? Por que você está se acovardando? Deus falou, Deus te entregou uma palavra, vá firme, né? Vá, siga a palavra que Deus está te dando, que Deus está te trazendo, que Deus está te revelando. Vai vir o medo, vai vir aquele desejo de falar assim, não, Senhor, mas será que é isso mesmo? Mas não duvide da palavra de Deus, não duvide do que Ele te entrega, não retroceda, não recue, porque Deus não tem prazer naquele que recua. E se Ele está te entregando algo nas tuas mãos, se Ele está te propondo algo, se ele te colocou em algum lugar, vá até o final, mas tendo certeza que Ele
está te sustentando e que Ele está te ajudando. Porque Deus, Ele não dá uma carga que a gente não possa segurar. Às vezes, a sua situação pode ser diferente. Você pode estar vivendo um processo aí doloroso, uma perda, ou é saúde, ou é financeira, e você fala assim, meu Deus do céu, parece que não vai acabar, parece que eu não vou dar conta disso. Mas a palavra dele continua sendo a mesma. Jesus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será para todo sempre. Se dali a 10 anos você ouvir essa palavra novamente, ele vai continuar te sustentando, ele vai continuar sendo com você. E é nisso que você tem que crer, que ele é com você. Está doendo, o processo não está sendo legal, foi a perda de um ente querido, foi a perda do trabalho, de um emprego, de uma oportunidade que você acreditava que ia mudar a sua vida. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus porque Ele está te sustentando. Tem coisas que a gente perde que aparentemente parece ser perda. Mas lá na frente a gente vai entender que foi um livramento, que foi um ganho em Deus, ou que foi uma preparação para algo maior. Então, que você tenha essa palavra na sua vida. Isaías 41:10. Não temas, não tenha medo, seja o que for. Quando a gente olha o gigante de cima para baixo, a gente vê que ele não é um gigante. Que às vezes ele é só um pedregulhozinho que está ali no caminho, que a gente pode chutar e falar assim, era só isso. O importante é como a gente vai olhar para isso. Agora, se a gente olha o gigante, ele sendo como se ele fosse maior do que nós, aí fica difícil a gente não temer. Mas creia que Deus é com você. Bom, com essa palavra, eu vou apresentar o convidado do programa Geração Eleita de hoje. Confesso que eu não conhecia, conheci ele tem há pouco tempo, que eu estou seguindo ele, que a gente está lá, lapidando, procurando nas redes sociais dele, mas o pouco que eu vi eu já gostei. E no final eu vou deixar aqui o Instagram dele para que vocês que estão ouvindo, ou vocês que vão ouvir, segui-lo lá, porque é conteúdo bom. E outra, ele é dos nossos, ele é nosso irmão em Jesus Cristo, então vale a pena a gente seguir. Boa tarde, Diogo Santos. Boa tarde, Geração Eleita. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu faço um podcast assim, então quero ser grato a Deus, quero ser grato também a Bruna, uma pessoa do nosso convívio, que foi o canal, entendeu? E entrar em contato com vocês, quero agradecer também. Muito obrigado a todos e a minha família por estar aqui a primeira vez em Geração. Diogo, é para o seu primeiro podcast? Meu primeiro podcast. Tá nervoso ou tá tranquilo? A princípio bate o nervosismo, né? Mas depois a gente vai relaxando. Ô, Diogo, a Bruna, quando ela falou sobre vocês, a sua esposa, semana que vem, ela vai estar aqui com a gente também, vai ser maravilhoso. Eu fui lá pesquisar, eu falei, nossa, que interessante, como é bom ver que o povo de Deus está trazendo conteúdo, né? Se mostrando como servos do Senhor e trazendo conteúdo para as pessoas, para o mundo, né? Porque você, como influenciador lá no Instagram, criando conteúdo, a gente entende que há necessidade de estarmos em todos os lugares, né? Porque hoje em dia você entra no Instagram, é tanta gente postando tanta coisa, assuntos variados, e falta mais o povo de Deus se mostrando e trazendo o seu conhecimento e informação para nós consumirmos, né? Como que começou essa sua vida como influencer lá no Instagram? Você já fazia vídeos no YouTube ou o Instagram foi a primeira porta de acesso aí pública? Então, vamos lá. Primeiramente, eu não trabalhava nessa área digital. Quem iniciou foi a minha esposa, junto com a minha filha. A partir dos 2 anos de idade, ela começou a dar continuidade, começou a gravar vídeo, na verdade, né, pelo YouTube. E ali ela foi gravando, eu trabalhava normalmente de CLT. E ali eu ficava só por trás dos bastidores, porque eu não ainda tinha me familiarizado ainda. E ela estava ainda gravando, e ela sempre me incentivava. Vambora. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui pelos bastidores, só administrando, editando, fazendo todos os procedimentos, mas trabalhando ainda. Aí depois, com o tempo, migrou para o Instagram,
Aí ela deu continuidade também, eu não, ainda fiquei ainda nos bastidores ainda. Eu ainda não tinha me lançado a ser por completo como vocês viram agora. Aí eu fiquei ainda, ela foi me incentivando, aí eu fui me soltando bem devagarzinho. Mas no início foi bem difícil, entendeu? Porque era muito ainda presa ainda. Aí ela foi ali me incentivando, aí eu fui gravando com elas, a minha filha, aí já fui aparecendo, porque a princípio só aparecia a minha filha e a minha esposa. Depois eu fui aparecendo devagarzinho. Ô, Diogo, sua voz vai sumindo em determinado momento. Som, Agora. melhorou? Quando você está bem perto do fone, ela melhora um pouco. Ah, melhorou agora? Agora tá ótimo. Isso, aí ela foi, me incentivou bastante. Aí eu entrei de cabeça, mas claro, bem devagarzinho, gradativamente, ela já estava já bem estruturada ali, ela foi me ensinando algumas coisas, aí eu fui aprendendo, aí agora eu tô nessa parte do digital. E você como que você escolheu o assunto que você ia trazer para o teu público? Foi algo que foi te encaminhando ou você falou assim, não, eu gosto de falar sobre isso e eu vou trazer isso para o meu público? Então, na verdade, foi um pouco difícil porque eu não tinha ideia ainda, passava nenhuma ideia na minha cabeça sobre qual assunto eu ia trazer para o público. Aí eu fiquei pesquisando, aí eu conversei com a minha esposa em particular, aí eu optei por escolher o nicho de autoestima. E retrata ali sobre alguns assuntos para melhoria da vida da pessoa ali, como que ela se sente. Eu fui gravando gradativamente. Aí eu escolhi esse nicho de autoestima. Mas primeiro não era autoestima, primeiro era algo aleatório. Eu fazia vídeo ali, algo aleatório, mas depois eu tive que me identificar com o nicho. Aí eu coloquei autoestima. Ô, Diogo, você hoje como influencer, você acredita que todo mundo tem habilidade para trabalhar com isso? Ou você entende que é um chamado que Deus, é uma obra que Deus colocou na tua mão e de algumas pessoas para falar com o público que consome hoje Instagram, que consome TikTok? Então, hoje, eu acredito que todos têm, todos não. Algumas pessoas têm a desenvoltura melhor dentro dessa área do digital. Só que eu acredito que tem espaço para todos. Só que requer tempo, dedicação, tem que fazer curso para você estar alinhado, entendeu? Dentro dessa área, porque não é fácil chegar, abrir a tela do telefone e gravar. Não, para mim foi muito difícil. E cada dia mais eu vou me aperfeiçoando. Diogo, você continua como CLT ou hoje você já chegou num patamar que você trabalha só com a internet? Então, hoje eu não trabalho com CLT, hoje eu trabalho sim com a internet, mas o patamar ainda não cheguei. Mas estamos galgando gradativamente, bem devagarzinho, entendeu? Degrau por degrau, entendeu? Mas eu estou trabalhando dentro dessa área do digital mesmo. Nossa, e é muito legal isso, sabia? Porque quem está ouvindo, na maioria das vezes, os jovens têm mais essa referência, né? De internet, de Instagram, de plataforma digital. Mas é muito legal a gente ver que dá certo. Porque o que a gente entende? A gente olha assim, pelo menos, eu olho o Instagram e eu falo assim, nossa, é muito... assim, não sou muito low profile, né? Hoje eu mexo mais no Instagram por causa do programa, por causa do podcast, e mesmo assim mandam, né, os perfis para olhar, para ver se é um perfil legal para trazer no programa. Mas eu não sou pessoa que está ali sempre postando. Eu consumo mais de outras pessoas do que eu sou propriamente dita pessoa que vai estar ali postando e fazendo vídeos. E aí a gente acha muito, eu vejo muito distante a pessoa que começa a trabalhar com a internet e
já, assim, e consegue chegar a algum lugar. Porque o que a gente pensa? A gente pensa assim, são pessoas muito conhecidas, que têm uma projeção muito grande, né? Que já são conhecidas do meio, que já fazem patrocínios, que já têm recebidos. Porque eu não sei você, mas assim, aqui a gente vê assim, um seguidor que a gente ganha já é uma festa, já é uma folia. Quem está ouvindo aí sabe que todo programa eu falo isso. Porque é verdade, é muito difícil você conseguir um seguidor, fidelizar o seu público. E aí, uma coisa que eu conversei até que foi com a Nathalie, que também faz parte da sua assessoria, né? Ela falou assim: eu percebo que o meu conteúdo cristão, ele não alcança como se fosse um conteúdo secular. Você também enxerga isso como uma barreira? Ou pelo fato do assunto que você traz, ainda não, você não conseguiu perceber que tem uma poda ali da própria plataforma? Então, na verdade, esse ponto aí que a senhorita trouxe agora é um ponto importante, porque eu penso assim, eu trabalho dessa forma, eu faço um equilíbrio, eu tenho um equilíbrio, é uma divisão. Tem uma parte que é a parte ministerial, que é a parte que eu faço ali, que é a parte ministerial, e tem a parte que é o trabalho digital. Então, quando a gente vai para a internet, a gente tem que saber diferenciar qual é o nicho. Por exemplo, o meu nicho é autoestima. O meu nicho não retrata de assuntos que vai retratar sobre assuntos de Bíblia, ensino, porque a gente tem que diferenciar isso. Então, a gente tem que saber qual é o nosso público. Eu sei que tem pessoas que não são cristãs, tem pessoas que são cristãs, aderem ao conteúdo, mas eu tenho que ter essa visão, porque o meu nicho é voltado para isso. Se o meu nicho fosse voltado, como eu acompanho outras plataformas, que retratam sobre mais assuntos cristãos, debates ali mais profundo, palavra de Deus, manhã, tarde, noite, já é o que você observa que o público já é um pouco voltado já mais para quem é mais cristão. E quem não é, pode até acompanhar, pode até seguir, mas você vê essa diferença. Eu iniciei dessa forma, eu aprendi assim, fazer essa diferenciação. Tem o meu lado ministerial e tem o meu lado profissional. Só que eu tento alinhar ali tudo bonitinho, para que eu não possa fugir, porque tem pessoas que realmente não vai seguir. Eu sei que é muito difícil hoje, entendeu? Então, aquele conteúdo, muitas das vezes, não vai ajudar ela. Pode até ajudar algum ponto, mas ela não quer ver isso. Tem gente que não quer ver isso. Então, tem que saber fazer essa diferenciação. Tem o meu lado profissional e o meu lado ministerial. Mas eu acredito que, com o tempo, eu creio que as pessoas vão gostando, vão aderindo ao conteúdo e pode até, mais à frente, ser o meu seguidor. Mas eu trabalho assim, dessa forma. Tá? Ô, Diogo, você falou sobre a diferenciação. Só que a gente percebe, né? Quem não conhece ainda, depois vai lá seguir o Diogo, tem uma linguagem diferente, né? Por mais que tenha essa diferença, né? Eu sou cristão, eu tenho um ministério, mas o meu Instagram ele fala sobre outro nicho. Mas a linguagem é diferente. Porque se você for, se você for no seu perfil e você for no perfil de uma pessoa secular que fala também sobre autoestima, você consegue ver a diferença. A tua linguagem acaba sendo diferente, ou não? Não, com certeza. Isso aí acontece muito. A linguagem ela é diferente. Eu acompanho muitos seguidores que trabalham nessa parte de autoestima. Entendeu? Então a linguagem realmente é muito diferente. Ela faz uma diferença muito grande, entendeu? Mas tudo aquilo que eu vejo de outro vídeo, eu faço uma contextualização, entendeu? Para me poder entender o que ele está dizendo. Aí sim, aí eu pego ali, faço um monto ali para me poder fazer o vídeo de acordo com o assunto, entendeu? Que está ali no meu nicho, para não fugir de nada. Eu sempre tenho esse cuidado, entendeu? Mas a linguagem realmente ela tem uma diferença muito grande. Diogo, é possível, é muito legal isso, porque quando eu comecei a dar umas olhadas no seu Instagram, quando eu conversei com a Bruna, tudo, a gente pensa assim, vamos seguir nesse ponto de conversa.
E aí, a gente conversando agora, a gente vê que, nossa, tem uma amplitude de assuntos. Por quê? Você que trabalha com digital, quem está lá em casa, ou quem vai ouvir esse conteúdo, é possível a pessoa que não tem habilidade, né? E que quer começar hoje. Ah, eu vou montar um Instagram hoje e eu quero falar sobre determinado assunto. É possível? Em quanto tempo essa pessoa vamos lá, recolher os louros, né, desse trabalho. Eu sei que tem esforço, eu sei que tem tempo, é uma dedicação assim infinita todos os dias de você criar conteúdo, mas é possível uma pessoa que não tem prática, que não tem habilidade, quer se tornar uma pessoa que venha trabalhar com o digital. Hoje é possível? Não, não sei nada. Diogo, não conheço nada de Instagram. Me fala aí se é possível, porque eu estou vendo que todo mundo está virando influencer, também quero virar um influenciador. Você que já trabalha com isso, é possível? É possível, mas no momento, no início, você vai sentir um pouco de insegurança. Porque eu soltei um vídeo, foi, acho que foi ontem, terça-feira. Eu soltei um vídeo retratando isso, como lidar com a insegurança. Logo você de cara, você pode abrir o Instagram ali, montar ali o seu Instagram e começar a gravar, mas você vai se sentir um pouco inseguro, como eu me senti também. Mas isso é muito bom, porque isso vai te ajudar a te fortalecer mais ainda a cada dia. Mas de cara, nós precisamos entender que você vai ter essa insegurança. Vai ter um momento que você vai abrir de cara assim, eu não sei nada. Eu vou abrir ali a tela e vou começar a falar, entendeu? Só que você tem que ter, vai bater aquele medo. Caramba, será que o vídeo saiu certo? Será que eu falei bem? Só que o erro vai fazer, a falha ali no momento, até mesmo da fala, você gravando, vai fazer você melhorar a cada dia. Vai você crescendo a cada dia. Se isso é normal, a falha vai fazer parte da nossa vida para que a gente possa prosseguir. Mas cada um, eu creio que cada um se entrar agora e começar, ele vai ter um pouco de insegurança sim. Eu senti isso. Existe algo que você possa falar para quem está lá ouvindo e falar assim: olha, te dou uma dica, comece assim, que aí o caminho não vai ser tão longo. Existe? Que nem uma receita de bolo. Então, tem um vídeo, tem um vídeo que eu lancei, que eu vou ter, tem um vídeo, entendeu? Que eu coloquei agora, que eu dou uma dica rápida. Uma dica que eu apresentei lá, que é você olhar para a câmera, contar 3, 2, 1 e vai falar. Aí você fala o que você tá ali, não é falar qualquer coisa, mas você vai falar e ali você vai começando a se soltar e perder o medo. Mas é um treinamento constante. Não é de uma hora para outra. Eu sempre digo, não adianta. É um treinamento constante. Você vai iniciar agora uma dica. 3, 2, 1, vai. Aí vai e fala. Por exemplo, é a minha primeira vez no podcast. Antes, eu estava aqui um pouco inseguro, nervoso, entendeu? Eu falei, caramba, e agora? Mas eu, em particular, aí eu, 1, 2, 3, assim, ninguém vendo, aí eu fui e consegui, entendeu? Então, é assim, é gradativamente, não tem como, entendeu? A gente vai aprendendo a cada dia e, assim, é uma dica que eu dou de início, para quem é iniciante. Comece assim, separa um lugar pequeno, reservado, você coloca a câmera e ali você vai treinando você mesmo, treinando a sua fala, ouvindo a sua fala, entendeu? Você vai prestando atenção naquilo que você falou, volta de novo e assim você vai se soltando. Aí a insegurança ela vai passando cada dia mais devagarzinho, vai passando, vai passando, vai passando. Daqui a pouco tu não vai se sentir confiante. Mas nesse lado confiante pode existir também uma falha, mas aí você já vai estar mais tranquilo. Existe algo que. Existe não. O que viraliza hoje, Diogo? O que você Ué, falaria assim de conteúdo? Olha, isso viraliza. na verdade, nessa área digital que a gente vê hoje, a gente vê muita trend, muito vídeo que as pessoas fazem ali no cantinho ali e viraliza. Só que assim, a gente não pode ficar preso só na parte viral. Não pode, eu não posso ficar preso só à parte viral. Eu tenho que ter um conteúdo bom para que a pessoa que está vendo ela possa ficar ali
e querer ficar ali, ser o meu seguidor, gostou do meu conteúdo e dar continuidade, criar comunidade. Eu preciso criar uma comunidade para que eu possa ter os meus seguidores ali e assim sucessivamente. Mas o lado viral é algo, para mim, hoje, para mim é muito relativo. Você pode botar um vídeo e viralizar, ou não. É algo assim, passageiro, entendeu? Então o lado viral hoje, as pessoas ficam muito focadas nisso. Eu tenho que viralizar, eu tenho que viralizar, eu tenho que viralizar. Eu já fiquei assim. Teve um tempo no meu início que eu fiquei assim. Só que depois eu fui aprendendo que não é assim. O meu conteúdo ele tem que ser um conteúdo bom, de boa qualidade. E ali, se por acaso ele viralizar, beleza. Mas se não, eu tenho que criar ali uma comunidade, tem que criar as pessoas para que possam assistir o meu vídeo, ficar ali, gostar, entendeu? E assim eu vou gradativamente, cada dia mais crescendo. Mas o lado viral é muito relativo para mim hoje. Ô, Diogo, esses dias eu estou gostando tanto do assunto que eu estou trazendo e o convidado, e a gente vai falando, e aí eu acabo esquecendo, porque eu falei Diogo Santos, influenciador lá do Instagram e tal, mas eu nem pedi para você se apresentar, e eu te peço desculpa por isso, pessoal que está aí ouvindo, vocês se acostumem aqui, porque a cabeça aqui, ó, não para de pensar, e a gente já segue no assunto e não pede para se apresentar. Mas fala para o pessoal que está ouvindo, quem que é o Diogo Santos, né? Como que ele conheceu Jesus, como que ele se converteu, como que foi o primeiro contato dele com o Evangelho. Você falou sobre que você trabalhava como CLT e depois você se viu aí envolvido com a família, a esposa, a filha no digital, e aí você se lançou e foi. Mas me fala um pouquinho sobre você, sobre o servo Diogo Santos. Vamos lá. Eu não nasci como é a linguagem no nosso meio, no berço evangélico. Essa é a linguagem no nosso meio. Não, eu não nasci no berço evangélico. Eu me converti já uns 15, 16 anos, mas depois eu tive ali um percurso que eu me afastei, me afastei, e um bom tempo fora, depois eu fui e voltei os caminhos do Senhor. Aí dei continuidade, aí me batizei nas águas em 2019 e logo após 3 anos eu fui ordenado a presbítero, ao presbitério. Aí ali eu dei continuidade, até hoje, entendeu? Sirvo ao Senhor. Aí dei continuidade e bem antes disso eu não trabalhava com digital, eu trabalhava CLT, normalmente. Só que para mim sair do CLT nesse cenário foi um pouco difícil. A gente, logo de cara o digital, eu achei um pouco preocupante. Eu vou sair do CLT, eu vou pro digital, logo de cara, assim fica difícil. Eu já estava casado, aí ficou um pouco difícil para mim. Aí depois eu sentei, tive uma conversa com a minha esposa e saí do CLT e fui pro digital com ela. Mas a minha caminhada com Jesus, ela foi assim, eu tive alguns contratempos nessa caminhada aí, porque não é fácil, entendeu? Pra quem sai da onde eu saí é muito difícil, entendeu? Eu tive muitos contratempos, mas graças a Deus, Jesus, ele me ajudou, me deu força e eu se converti. E agora eu estou firme e forte com Jesus e ajudando aqueles que querem também abrir mão da vida errada ali, num caminho errado, e seguir com Jesus. Diogo, você é carioca, né? A gente percebe pelo sotaque. Perdão, eu sou carioca do estado do Rio de Janeiro, entendeu? A igreja que a minha esposa, eu sou carioca do estado do Rio de Janeiro. Eu congrego na igreja evangélica Assembleia de Deus, Jardim Violeta, em Senador Camará. O meu pastor presidente é o pastor apóstolo Luiz Fabiano, a sua esposa é a pastora Mariana Bofim, o meu pastor vice é o pastor Hamilton e a sua esposa missionária Adriana. Nossos irmãos, nós somos da Igreja Internacional da Graça, mas somos todos irmãos em Cristo, e isso que é mais bonito, né, da gente se unir e falar desse Deus maravilhoso que nos alcança e nos alcançou um dia, nos alcança todos os dias, basta a gente querer. Ô Diogo,
O que que hoje você faz em específico dentro do digital? Em específico, que você Qual que, diz. qual que é o seu, não o seu nicho, você fala sobre autoestima, mas qual que é o seu trabalho diretamente dentro do digital? É somente Instagram? É somente produzir, somente não, né? É produzir conteúdos, mas ou você tem um outro trabalho específico dentro do Instagram? Não, eu só trabalho como influencer mesmo. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistema. Sou formado em técnico de mecatrônica, mas trabalho mais nessa parte de influência mesmo, monetizado. Entendeu? Eu trabalho com Instagram, Facebook e YouTube. E as outras duas plataformas é o TikTok e o Kawaii. Me explica aí, eu tenho uma curiosidade. O que que é, até acredito que quem está lá ouvindo, que está gostando do assunto, vai falar assim, eu também quero virar influencer. O que que é monetizar? Como que eu ganho dinheiro com a internet? É possível? É possível. A monetização, ela trabalha hoje de diversas maneiras, entendeu? O Instagram, eu, o Instagram não é, quando eu fiz uma análise, ele não é monetizado. O Instagram não. Outras plataformas, Facebook, TikTok, Kawaii e YouTube. O Instagram você vê mais o lado de publi. Você fecha uma publi, e ali ela vai fechar com você ali o que tem que ser feito, vai te apresentar a proposta, vai te enviar o contrato e assim você vai fechar uma publi. E ali você vai fazer o trabalho para a empresa. O Kawaii já te paga também por monetização por vídeo, visualização. O TikTok também e o Facebook, visualização. E existe uma quantidade de seguidor para você conseguir fechar uma publi, que é uma publicidade? Ou hoje em dia eles não levam em consideração tanto o número de seguidores, sim o número de visualização? Um tempo atrás, faz alguns anos, nem alguns anos, alguns meses, o Instagram mudou isso aí. Já tem um tempinho já. Porque ele só olhava o Instagram com mais quantidade de seguidores. E aqueles que estavam iniciando estavam ficando para trás. Então o Instagram fez uma mudança e começou já a olhar para o Instagram que tem menos seguidores. Então hoje não tem esse caso de, estou com menos seguidores e eu não vou ser visto. Não, você pode ser visto sim. Se o seu conteúdo for bom, relevante para a empresa, ela pode sim te contratar para poder fazer uma publi. Não tem mais essa visão de bastante seguidores. Não. Se o seu seguidor tiver 2.000, 3.000, 1.000, e se o teu conteúdo for bom, a empresa ela pode gostar de você, entrar em contato. Se você tiver uma agência, melhor ainda. Mas se você não tiver, ela pode entrar em contato diretamente. Você diretamente vai alinhar com o representante da empresa aquilo que vai ser proposto. A empresa vai te fazer a proposta, você vai ouvir, vai sentar com eles, vai conversar. E assim, porque não tem, um tempo atrás tinha muito isso. Por seguidores. Você olhava um perfil, tinha 100.000 seguidores. Então, caramba, eu nunca vou conseguir. Realmente a gente sempre pensou assim, porque era assim. Mas mudou, teve essa mudança toda. Tá tendo muita mudança hoje em diversas plataformas. Você já recebeu alguma proposta que para você era um valor inegociável? Não, isso eu não vou, com isso eu não trabalho. Não, graças a Deus, todas as propostas que eu fiz lá, que foi a SBP, que é o aerosol, né? De negócio de barato, e a Del Valle, foram proposta super tranquila. Uau, Proposta. empresas grandes. Oi? Empresas grandes. É, E quando você recebeu e o convite, você ficou como? Você falou, meu Deus, agora cheguei lá. Você pensou é, nisso? na verdade, a gente sempre pensa nisso, né? A gente Aham. está ali trabalhando bastante tempo, aí vem uma proposta dessa, e a gente fica. Eu não acreditei, no momento eu não acreditei. Foi minha esposa que recebeu a notícia pelo e-mail.
E eu não acreditei. Eu fiquei, não, isso aí é. Estão fazendo alguma pegadinha com a gente. Eu fiquei preocupado, né? Ela, Aham. não, tem certeza. Eles enviaram tal, tudo certinho. Eu falei, não, eu bati o pé com ela, eu bati o pé com a minha esposa. Falei, não, isso aí não. Vocês ainda Não estão é. com contrato com eles? Não, contrato? Ainda. Não, o contrato foi um período, mas foi um período muito bom. Minha experiência é muito boa, entendeu? Mas, como eu disse, no início eu não acreditei, mas depois eu vi que era verídico e a gente fez ali direitinho, conforme eles. Ô, Diogo, depois eu vou pedir umas dicas pra você, viu, lá no off, lá no Instagram. Vou me dar uma dica aí pra gente dar um engajamento nesse Instagram do podcast, porque, Ah, porque meu Deus, é um trabalho. Eu brinco aqui, o pessoal que tá ouvindo vai saber que eu falo isso, porque é um suor e uma lágrima, um suor e uma lágrima pra gente conseguir alcançar, né, um público maior. E a nossa vontade aqui não é nem engajamento para ter milhões de pessoas, mas é que a palavra de Deus chegue a essas pessoas. É que um conteúdo desse, como hoje que a gente está conversando, chegue em mais pessoas. Quantos adolescentes, quantos jovens querem trazer um conteúdo saudável para Instagram? Quantas pessoas, mulheres que estão ouvindo, quer trazer um conteúdo, gerar um conteúdo ali para falar com as irmãs, para edificar vidas. Então, eu acho muito interessante quando a gente traz assunto assim, porque traz para a nossa realidade. A verdade é essa, né? Traz para a nossa realidade, porque a gente fica só olhando lá a rede social do amigo, do conhecido, daquele que está muito distante, a gente pensa assim, nossa, é algo muito surreal, eu não vou conseguir. Aí chega uma pessoa que traz essa realidade, essa proximidade, faz a gente entender que a gente também pode, né? O importante é a gente começar. E aí você Eu, tem. Eu queria saber quais são as plataformas hoje que te ajudam, quais são as ferramentas que te ajudam a criar conteúdo. Aplicativo, o que é legal de eu trabalhar em conjunto para eu poder conseguir criar conteúdo? então, na verdade, tem muitos aplicativos hoje. A inteligência também tem a inteligência artificial que te ajuda muito em alguns processos. Só que tem muitos aplicativos. Tem o CapCut, tem um novo aplicativo que vai ser lançado pelo Instagram, que é editor de vídeo, a partir do dia 30 de abril. Se não me falha a memória, dia 30 de abril. O Instagram vai lançar uma ferramenta que é Edit, que é editor para quem edita vídeo, do próprio Instagram. E eu acredito que vai ser muito bom para muita gente, que não tem muitas das vezes o contato ali direto com o CapCut e com outros aplicativos, o Shot e outros aplicativos. Então tem inteligência artificial que te ajuda a você montar ali um roteiro, uma frase, tem inteligência artificial que te ajuda a você criar a imagem, criar um banner. As ferramentas, tem muitas ferramentas boas que te ajudam no dia a dia, mas tem que ter todo o cuidado, entendeu? E tem um lado bom, tem um lado ruim, entendeu? Aí você tem que fazer uma análise direitinho, principalmente inteligência artificial, tem que ter todo o cuidado. Há quanto tempo que você trabalha como influenciador? Então, na verdade, eu tenho pouco tempo. Como eu disse no início, quem tem bastante tempo é minha esposa e a minha filha. Eu tenho pouco tempo, não tenho muito tempo, não. Tem o quê? Menos de um ano? Não, 2 anos, 2 anos, 2 anos e meio. Mas a minha esposa e a minha filha têm mais tempo que eu. Em quanto tempo você viu um resultado assim? Não digo nem de publicidade, mas eu digo assim, um vídeo seu que teve muitas visualizações, que você teve o retorno de pessoas que estão ali ativamente comentando e que você percebeu que aquele conteúdo seu foi útil na vida de alguém, que você viu que a pessoa te trouxe uma resposta. Em quanto tempo que você viu isso acontecer? Então, vamos lá. Eu tenho hoje o meu Instagram e tenho o da família. O da família é onde a gente trabalha ali já há bastante tempo. Tem o meu também. Mas o da família foi aonde a gente conseguiu mais, assim, relevância ali nos vídeos,
nos seguidores, porque o meu da família, a gente trabalha família, diversão e humor. O meu já é um pouco voltado já para um lado específico, mas demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho para poder ter uma visualização, até mesmo uma constância ali de seguidores no nosso Instagram. Demorou um tempinho. Mas aconteceu, gente. O que importa é que aconteceu e que pode acontecer. O negócio é começar. Eu sempre digo isso no meu vídeo. É você iniciar, é você não parar, é você dar continuidade. Aí você vai vendo o resultado. O resultado não é de um dia para o outro. Você vai montando um tijolo por tijolo. Aí você vai vendo o resultado. É igual vocês. Claro, se você me chamar em particular, eu vou te ajudar ali, porque eu penso assim, eu não sei o seu nome. Narjara. É? Narjara. A gente só tratou com a Bruna, né? Narjara. Najara, eu penso dessa forma. Eu vejo que tem espaço para todo mundo. Todo mundo pode crescer, todo mundo pode desenvolver ali dentro da área do digital. Eu não olho de uma forma que só eu posso estar ali como um influencer. Eu penso que outras pessoas podem sim, entendeu? Crescer, desenvolver ali no influencer digital. Claro, de uma forma de um conteúdo bom que possa ajudar uma família, que possa ajudar outra pessoa ali que está trabalhando, um empreendedor que iniciou. Pode ajudar sim. Eu vejo espaço para todo mundo. Entendeu? Então, sempre incentivo a pessoa. Inicia, vai devagarzinho. Entendeu? Não fica com medo. Claro que nem todo mundo vai conseguir. Não é assim, não é fácil. Mas eu sempre incentivo. Vai, dá continuidade, inicia, dá o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, aí você vai ver como é que é a estrutura. E assim você vai dando continuidade. É igual os senhores. Me ajuda ali e tal. Falou, pô, vou te chamar no off e tal. Pô, beleza. Existem alguns elementos que podem ajudar a, a, a divulgar ali o trabalho de vocês, já fazer uma mudança, entendeu? No layout ali, no design. Pô, posso melhorar isso, pode melhorar aquilo, entendeu? Isso aí tem espaço para todo mundo. Eu nunca pensei só eu. Não, tem espaço para todo mundo. Claro, cada um no seu quadrado, cada um na sua função. Eu creio que todo mundo tem espaço sim. Porque está crescendo muito, o digital está crescendo muito. Ô, Diogo, eu tenho uma amiga que ela tá até para vir aqui participar do programa. Ela é mídia social, ela trabalha com isso. E ela fala assim: olha, você quer vender seu produto na internet? Faça, se dedique, poste, mas nada mais do que você colocar o seu rosto ali. O seu rosto, você falar, você trazer proximidade do teu público que te acompanha. E aí eu vejo que isso é a dificuldade de muitos, porque até você colocar lá uma foto sua, propondo algo, ou trazendo uma mensagem, ou colocando lá um versículo, ou um louvor, ou um vídeo que você migra de outra plataforma, né? Você vai que vai. Agora, você colocar o seu rosto, você falar, você fazer um story, é uma diferença muito grande. E aí, você falou sobre insegurança, e tem até um vídeo no seu Instagram falando, né, como que a pessoa lida com a insegurança. Isso eu estou falando no digital, mas a gente fala isso como um todo. Porque você falou assim, não tem um nicho, não tem só o meu assunto, né? É diversificado, tem muita coisa para a gente se falar, tem muita coisa para a gente trazer para as mídias sociais. Só que como eu lido com a insegurança? Como que eu trato as minhas inseguranças, até com a minha imagem, né? Até falar, será que minha voz vai ser legal, vai ser impressa, vai ter uma impressão boa? Será que o que eu vou falar vai agradar o público? E nisso a gente traz para a nossa vida também, né? Principalmente para a nossa vida, né? Como que eu lido com a minha insegurança? Essa é a minha pergunta diante do vídeo que você postou lá há um tempo desses. Eu fiz esse vídeo porque como você lidar com a sua insegurança. Falhar, não adianta, todos vão falhar, todos, por exemplo, um CEO de uma empresa top, para ele chegar onde ele chegou, ele falhou. Ele teve algum momento de falha que gerou alguma coisa de insegurança para ele.
pode ter gerado alguma insegurança para ele e ele falhou. Só que faz parte a insegurança da nossa vida em diversas áreas, até mesmo na parte que eu exerço ali no ministério. É normal, às vezes, a gente se sentir inseguro em algum momento, onde estou dando um exemplo, tá? Onde você vai ministrar ali a palavra, você vai se sentir inseguro em algum momento. Isso faz parte, porque vai te ajudar. E nessa ajuda você vai se fortalecer cada dia mais. Pô, me sentir inseguro naquele exato momento de transmitir a mensagem, mas ali vai te trazer um fortalecimento. Depois você vai saber lidar. Você tem que fazer uma contextualização do seu momento, daquilo. Igual o exemplo que a senhorita trouxe aí, da imagem. A imagem, tem muitas pessoas hoje que não conseguem realmente colocar o rosto numa tela e fazer um vídeo, divulgar um produto. Não consegue. Eu falei, existe uma ferramenta que pode te ajudar? Existe, a inteligência artificial te ajuda, você botar o teu produto, ele mesmo vai lá, cria um avatar, e o avatar vai falando aquilo que você digitou ali no comando, para ele poder, para o vídeo ser colocado no ar. Mas o importante dentro dessa situação realmente é você fazer uma análise da sua vida ali, do que aconteceu, que você se sentiu inseguro, você fazer uma análise, e dentro dessa contextualização que você se sentiu inseguro da imagem, da fala, de qualquer outro ponto, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo, pode falar. De qualquer um ponto ali seu, e você fazer uma análise sua. O que for ruim, o que foi bom, o que pode te ajudar, o que te deixou inseguro em algum ponto da sua fala. Pô, não consigo. Então, eu tenho que fazer uma contextualização de você mesmo. Existe algo que tenha sido o teu maior desafio quando você migrou da CLT para o digital? O que foi o que mais te desafiou a ponto de você pensar assim, não é para mim, não vai dar, melhor eu continuar onde eu tô? Foi a parte de as pessoas não aceitarem. Sério? Mas você diz no meio cristão. No meio cristão também, mas mais a parte, porque eu não era muito de aparecer, assim, como a minha esposa e a minha filha. Então, para mim, foi muito difícil. Será que eu falei, é esse ponto, eu fiz uma análise. Será que as pessoas vão aceitar? Será que vão gostar? Só que depois eu fiz uma análise na minha vida e não me preocupei do que vão gostar ou não. Eu apenas dei o primeiro passo. Foi um desafio muito grande, porque eu fiquei muito preso ainda. Eu não falava dessa forma como eu estou falando com a senhorita. Não falava não, eu ficava um pouco travado. Diogo, então, olha, é Deus que te capacita, porque lá nos vídeos a gente vê um ator, gente. Vão lá que vocês vão ver, é muito engraçado, não é isso? Isso, um ponto importante que eu faço como cristão, eu alinho os meus planos e os meus projetos, tudo aquilo que eu desejo, todas as minhas dificuldades, eu alinho com a vontade de Deus. E ali eu peço sabedoria para que o Senhor possa me dar, né, todos os dias sabedoria, para que eu possa ensinar, mostrar aquilo que eu aprendi. Mas realmente, como a senhorita disse, é muito Deus na minha vida mesmo. Se não fosse, eu não... Existe, Claro, ajuda da minha família. Você recebeu alguma palavra de Deus quando você começou, né, no meio ali, na plataforma, que você pensou que não seria para você, e aí naquele momento que você teve com Deus, e Deus te liberou algo de falar assim, não, que nem a palavra que eu trouxe, né, Isaías 41:10, não temas, eu sou contigo. Deus falou algo com você no seu coração, e que foi até o meio que você falou, não, eu não vou parar, eu vou continuar. Eu fiz uma oração a Deus, eu orei a Deus. Na verdade, eu fiz um propósito. E esse propósito, eu não tinha recebido nenhuma resposta ainda. Eu sei que Deus, ele trabalha no silêncio. Ele trabalha no fogo, na brisa e no silêncio.
Só que não tinha recebido nenhuma resposta de Deus. E eu já estava prestes a poder parar, a voltar ao CLT de novo. Isso aconteceu comigo. Só que eu apresentei a Deus e apresentei a minha esposa. E ali nós entramos em oração. E Deus, ele não me mostrou, mas mostrou para minha esposa. Aí falou com a minha esposa. Depois eu fui e orei. Aí entrou ali num consenso ali. Aí eu fui e dei continuidade. Mas primeiro eu apresentei a Deus. Porque tem momentos na nossa vida que Deus, ele não vai falar conosco. Ele vai falar com outra pessoa para poder te mostrar aquilo que você precisa dar continuidade. No momento eu pensei mesmo em desistir. Mas primeiro apresentei a Deus. Conversei com a minha esposa, oramos. Deus foi e falou com ela. Aí entramos num consenso ali. E Deus foi. Aí começou a dar sinais, como aconteceu com Abraão. Como Abraão fala para Deus, como eu vou ter um filho. Como que eu vou ter um filho? Aí Deus começa a dar sinais para Abraão, ao decorrer do tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Começou a dar sinais. Eu pedi a Deus sinais. Aí Deus foi me dando sinais e ali foi confirmando. Aí foi confirmando, eu fui e dei continuidade. Mas tudo alinhado com a vontade de Deus. Se Deus fala para mim que não, eu não ia dar continuidade não. Eu ia seguir outra área. Ô, Diogo, aí quando veio o contrato com a Del Valle, com o SBP, você falou, oh Deus, esse é o sinal que precisa. Manda mais sinal, Deus. Esse é o momento onde a gente salta da cadeira, da cambalhota. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Caraca, o sinal veio, cara. Ai, muito Jesus. bom, porque é muito difícil você sair da CLT e ir logo pro digital de mergulhar, muito difícil. Tu recebe tudo direitinho ali, salário, vale alimentação, férias, tudo certinho. Aí tu fala, vou sair, eu saí, aí fiquei naquela guerra, mas sempre orando. Aí Deus deu o sinal, aí veio Del Valle, Del Valle, depois veio a SBP, aí só foi alegria, né? Senhor, muito obrigado. Olha aí, hoje vocês têm uma assessoria que trabalha com vocês, olha. Gente, é possível, tudo é possível ao que crê, mas é que nem o Diogo falou, a gente tem que estar alinhado aos planos de Deus, porque se Deus fala não, recua. Agora, se Deus fala vai, eu sou contigo, vai que vai, porque o Del Valle chega em você, SBP chega em você, e assim por diante, que é só o início, né? Ô, Diogo, dentro do teu nicho, que você fala sobre autoestima, você já recebeu alguma mensagem ou algum testemunho de alguém falando sobre o assunto que você abordou, que tenha, nossa, isso falou comigo, irmão, isso falou comigo, Diogo. Caramba, como eu não tinha percebido, não tinha olhado com esse olhar, com essa perspectiva. Você já recebeu algum comentário falando que, porque a gente fala assim, e os contratos, isso é muito bacana, né? Quem é o financeiro, é o retorno do teu trabalho, mas eu acredito que também você recebeu um comentário de que aquilo mudou o dia, de que aquilo mudou a perspectiva, mudou o olhar da pessoa, acho que também é algo que não tem preço, né? Então, a senhorita diz a respeito do trabalho ou de alguma mensagem que eu... De mensagem, do nicho que você fala sobre autoestima, sobre vida. Você já recebeu algum comentário que você fale, nossa, que legal, olha, consegui, a minha fala conseguiu alcançar essa pessoa? Foi de um amigo meu. Eu tenho um amigo bem antes, onde eu morava... Não morava, eu moro em Bangu, né? A região aqui. Só que eu não morava aqui ainda não. Foi um amigo meu, muito antigo. Ele me mandou uma mensagem no direct, pô, gostei, cara, me ajudou muito, que eu trouxe fiz um vídeo a respeito da leitura, da importância da leitura, explicando ali que você fazendo uma leitura 25 minutos por dia, isso te ajuda no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento mental. E ele mandou uma mensagem, porque gostou do vídeo, eu fiquei feliz, porque ajudou ele, porque ele lia antes, aí teve que parar. Não é fácil a leitura. Aí eu expliquei
para ele que é assim mesmo, 5 minutos, aí 10, aí 15, daqui a pouco 20, 25, aí daqui a pouco tu tá lendo 25 minutos todos os dias. Isso te ajuda muito. E ele mandou a mensagem que gostou do vídeo, eu fiquei muito feliz. Eu agradeci, entendeu? Fiquei muito feliz por isso. Ô, Diogo, e hate? Você já recebeu hate? Alguém falando mal do teu conteúdo? Você já recebeu algo desse tipo? Por enquanto, graças a Deus, eu nunca recebi não. Mas cada dia mais eu estou me preparando para me poder saber lidar com a crítica. Saber lidar com esse tipo de crítica, saber lidar com a mensagem ali que, não gostei e tal, entendeu? Porque a crítica também é muito boa para a nossa vida, e nos ajuda muito. Tô vendo aqui, ó. Você tá falando, eu tô vendo aqui, ó, que já tem o Instagram Família Santos. Você vai dar o Instagram também da Família Santos, gente, que é o Instagram que tá ali, ele, a esposa e a filha deles. Já colocou aqui, mencionou a gente, que publicou aqui um story. E eu tô vendo aqui a gente fala. Vocês só estão ouvindo áudio, né, gente, na rádio. Mas aqui, ó, se vocês forem lá depois no Instagram da Família Santos, no do Diogo, vocês vão ver lá os stories, toda a ferramenta, a Bíblia, o celular com o tripé. O povo acha que é fácil, né? Que é só ligar o microfone e falar boa tarde. Mas não é, não. Quando você começou só com o celular? Ou você tinha já uma iluminação? O equipamento, né? Não. Começamos só com o celular mesmo. Depois a gente foi aprimorando, comprando os equipamentos certos para poder melhorar, né, a filmagem, o áudio, o microfone sem fio. Mas no início era só o celular mesmo. Mas aí foi um case de sucesso, né? Porque era a vontade que vocês tinham de fazer, de produzir conteúdo. E aí o celular... eu falei com um pastor da nossa igreja, já tem uns meses atrás, ele falou assim, o problema das pessoas é esperar o melhor celular, a melhor iluminação, o melhor momento. A gente tem que começar já. A gente tem que começar agora. Né? Comece com o que você tem e aí depois tem até uma trend agora, né? Como que você começa e depois olha como que era o antes e depois vai melhorando. Já passou essa trend já. Meu Deus, eu tô atrasada, Diogo. Já passou essa trend já. Deixa eu só fazer uma colocação aqui que eu esqueci. Sim. Pode ser rapidinho? Pode, claro. Eu quero também agradecer também a agência Grace Tá Connect, entendeu? Que é a nossa agência aí também. Eu quero agradecer aí. Bruna, não sei se a Bruna está ouvindo. Bruna, obrigada. Você que aí faz a ponte para os influenciadores da Grace. Isso, a Grace Connect, tá bom? Diogo, Bruna, entendeu? São pessoas foram fundamentais na nossa vida. Entendeu? Eu quero ser grato aí a Deus aí por eles aí. Eu esqueci, sou falha, tá? Bruna, um abraço. Não te conheço pessoalmente, mas a gente se fala por e-mail, pelo WhatsApp. Ela estava aqui me ligando antes de entrar no estúdio para poder fazer essa ponte para a transmissão e obrigada. Ela prontamente veio e falou: olha, tem o Diogo, tem a esposa, são pessoas maravilhosas, tem um conteúdo bom para trazer, para ensinar. Sabe o que eu acho muito bacana, Diogo? As pessoas que alcançaram algum patamar, seja na rede social, seja na música, seja como um líder religioso, seja como um médico, seja a profissão que for, eu acho muito bacana a pessoa dividir o seu conhecimento, compartilhar o seu conhecimento. Né? Com quem está começando, com quem pensa em começar, porque geralmente a gente vê pessoas que já chegaram em algum patamar ou já conseguiram desenvolver o seu trabalho naquela determinada, em específico, seja como influencer, seja como um profissional da área da saúde, da área da educação, e não consegue compartilhar, não consegue trazer o seu conhecimento para quem está começando, para quem tem o sonho, porque ninguém começa grande,
né? Todo mundo começa ali no primeiro dia, tem as inseguranças, tem aquela situação de que será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E aí quando vem alguém que já trabalha nesse meio e aí fala, olha, não vai, no começo não é fácil, no começo tem as suas dificuldades, tem os impedimentos que se põem às vezes ali no meio do caminho, mas ó, eu tô aqui, eu consegui um contrato, eu consegui ali, ó, fazer um atendimento, eu consegui receber um testemunho através do trabalho que eu estou fazendo, e isso é muito bacana. A gente tem que aprender a ter essa simplicidade e essa humildade de compartilhar. Porque quando a gente vê o outro fazendo, a gente, é o que eu falei lá no início, a gente vê muito distante. É muito distante da nossa realidade. Então a gente pensa assim, eu queria tanto um dia chegar ali. Aí vem aquele que começou de uma forma simples, de uma forma que foi usado por Deus para começar, seja na área que for, e fala assim, eu comecei dessa forma, né? E hoje eu estou aqui porque eu comecei, porque eu dei o pontapé inicial. E isso é muito importante. Eu entendo que a pessoa que está na sua posição hoje aqui falando comigo, trazendo esse seu trabalho como influencer, falando para o pessoal, olha, comecei assim, olha, hoje estou assim, é muito bacana. E eu acredito que pessoas que fazem isso, que compartilham o seu conhecimento, só tende a crescer. Porque eu acho que é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente fique guardando num potinho o nosso conhecimento, que a gente aprende dele, que a gente adquire dele e guarda ali só para a gente. Não, a gente tem que fazer com que aquilo multiplique na vida das pessoas. E só por isso eu já acredito que você vai longe, você com a sua família vai longe nesse trabalho, porque você teve a humildade de falar assim, não, você precisa da dica, eu estou aqui, eu comecei assim, olha, e ainda mais no seu caso, que você fala sobre autoestima, isso é muito bacana, né? Você falar assim, você colocar lá, dispor o seu rosto e falar, olha, você consegue, né? Olha, vai por esse caminho porque dá certo, né? Começa desse jeito, faz assim. Isso é muito simplório. A verdade eu acho que essa é a palavra. Isso é muito simplório. Então, a colocação que você fez agora é muito importante, de uma pessoa que começou do baixo e ela vai crescendo, crescendo, ela chega num topo. Só que nós entendemos que para manter ele no topo é difícil, mas a simplicidade e a humildade, ela é fundamental na nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu falei para você, eu não penso, não, se for para mim te ajudar, eu vou te ajudar de uma forma ali que esteja no meu alcance, eu vou te ajudar. Se estiver fora do meu alcance, aí não tem como fazer por você, mas eu vou te ajudar. A simplicidade e a humildade é fundamental na nossa vida, ainda mais quem trabalha na área digital. Ele começou ali do baixo, sem nenhum equipamento, começou no celular e agora ele cresceu, desenvolveu, ele tem um estúdio, ele tem algo sofisticado, algo que chama atenção, mas ele tem que manter, ele tem que saber as suas origens, da onde ele veio. Ele não pode mudar, ele tem que saber da onde ele veio, da onde Jesus tirou ele, quem ele era antes, quem ele é agora. Então esse ponto é muito importante, simplicidade e humildade. Lembrar da onde Jesus me tirou e aonde Jesus está me colocando. Então eu tenho que ter isso é muito fundamental, principalmente no nosso meio. No nosso meio a gente tem que ter isso guardado todos os dias no nosso coração. Saber da onde Jesus me tirou e aonde Jesus está me colocando. Então tem que ter Jesus me colocou num lugar onde eu nunca imaginava. Então, Jesus, muito obrigado. E ajudar o próximo. Ajudar, Jesus te ajudou, te levou numa posição elevada, ajude o próximo. Entendeu? Eu acho isso aí muito importante, isso eu tenho aprendido muito na minha caminhada, a não perder as origens, da onde Jesus me tirou e da onde Jesus está me colocando. E é sucesso. É sucesso. O Diogo, você tem uma rotina de gravação, uma rotina de postagem? Você tem um cronograma, um planejamento mensal, semanal? Como que funciona isso? Tem um planejamento editorial, entendeu? É um planejamento, é um cronograma, onde é feito ali todos os vídeos, gravado, roteiro,
para que os vídeos possam estar tudo pronto, tudo editado, certinho, e depois você pode agendar na plataforma para ele ir ao ar, ou não, você pode também colocar no dia ali e já está de acordo com o cronograma. Então tem tudo certinho, um planejamento editorial tudo certinho. Ontem até citei isso, estava falando com o convidado de ontem, sobre. Hoje se fala muito que o que pega mesmo, o que dá mais visibilidade, são os vídeos curtos, né? TikTok é o que mais está sendo assim, é o que está mais criando holofotes em questão de conteúdo. Mas ontem eu escutei algo muito assim, que faz tempo que eu não ouço, que o YouTube não é uma coisa ultrapassada, né? É que, lógico, ontem eu trouxe um cantor, pode ser que seja um nicho bem diferente do que criador de conteúdo. E aí ele falou assim, olha, eu ganho, ele falou assim, eu ganho dinheiro com o YouTube. Né? O Instagram é uma visibilidade de seguidores, TikTok também, mas o YouTube é o que me gera lucros financeiros. O que você tem, se você fosse deixar aí um recado para quem está começando nessa área de mídia social, nessa área do digital, qual seria a plataforma que você indicaria para se ganhar, se ter lucro financeiro, independente do assunto que a pessoa vai trazer de conteúdo para o público? Lucro financeiro YouTube, visibilidade, seguidores, publi e Instagram. Olha, mas e aí? Mas aí o conteúdo? Conteúdo curto, conteúdo longo? Então vamos lá. O YouTube tem um short, que é o conteúdo curto. E tem um vídeo, que é o vídeo ali, um vídeo inteiro, 5, no máximo 7 minutos, entendeu? No YouTube. Só que a gente vê hoje, como a senhorita colocou, muita gente querer o vídeo curto, que ele tá explodindo. Não. Vai no vídeo curto e também tem um vídeo longo, como o Instagram. O Instagram, um tempo atrás, era no máximo 1 minuto. Aí já mudou um tempo atrás para 3 minutos, voltou. E também tem um vídeo também curto também. Então, o digital, ele vai atualizando. A cada dia ele vai atualizando. Aí você tem que saber, tem que estar por dentro da atualização. Mas quer iniciar visibilidade ali no início, Instagram, para as pessoas te conhecer, entendeu? E depois você migra para o YouTube, questão financeira, o YouTube é melhor. Gente, se eu falar para vocês que a gente já está nos minutos finais, vocês acreditam? Já passou mais de 1 hora que a gente está aqui conversando. Foi rápido, não foi, Diogo? Puxa, foi mais fácil do que você pensava, não foi, Diogo? Foi verdade. Estava nervoso e aí, ó, foi maravilhoso, porque a gente foi falando de um assunto que você domina, de um assunto que você está por dentro. Você mais nos ensinou do que qualquer outra coisa, e foi maravilhoso. Que isso, eu ensinei vocês. Hoje eu fico grato, mas estava nervoso aqui no início, mas fui me soltando com a senhorita. Imagina quem cria conteúdo que nem vocês criam, gente. Tá tudo tá mais do que tá mais do que em casa. Diogo, antes de você deixar suas redes sociais, queria que você deixasse um recado para o público do Geração Eleita, para o público da Rádio Vencedor em Cristo, que está te ouvindo, que gostou do que você trouxe aqui para gente, do que você compartilhou do teu conhecimento, do que você tem vivenciado dentro das redes sociais, falou de Deus, que é o grande motivo de nós estarmos reunidos aqui nesse momento. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está lá em casa ouvindo. Primeiramente, mais uma vez agradecendo a Deus, mas eu quero deixar um recado, você que quer iniciar no digital, você que está afastado, dos caminhos do Senhor, está me ouvindo agora, está ouvindo, entendeu, a rádio Geração Eleita, você volte para Jesus, volte para o caminho do Senhor, entendeu? E a mensagem que eu deixo é que deixa todos os seus planos, projetos, tudo aquilo que está voltado
no seu coração, nos seus planos, deposite tudo na mão do Senhor. Ele vai fazer a coisa certa, como fez na minha vida e como fez na vida de outras pessoas. E também está fazendo também na geração eleita, que é a primeira vez que eu vim aqui. Entendeu? Se você depositar tudo nos pés do Senhor, pode ficar tranquilo que Ele vai fazer no tempo certo, vai te direcionar, vai te ajudar naquilo que você quer fazer. Sempre digo isso, a sua vontade, os seus desejos, tem que estar tudo alinhado com a vontade de Deus. Se não estiver alinhado com a vontade de Deus, fica difícil. Porque não é só se tornar um influencer. Ah, não, porque eu sou influencer. Não. Às vezes você pode se tornar um influencer e pode ajudar outras pessoas com seu testemunho. Pode alcançar outras vidas também, que estejam ouvindo você ali no YouTube, em qualquer outra plataforma, mas esteja alinhado com a vontade de Deus. Essa mensagem que eu deixo para vocês aí. Deixe alinhado tudo com a vontade de Deus, que com certeza Jesus ele vai fazer conforme ele quer. Porque a palavra de Deus diz que em Romanos, capítulo 12, que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Então, se tiver tudo alinhado com a vontade de Deus, com certeza você vai caminhar bem, gradativamente, a cada dia mais vai estar crescendo e vai estar ajudando outras pessoas, entendeu? Nessa caminhada digital e também na sua vida aí cristã, servindo a Deus a cada dia. É isso aí, gente. Esteja alinhado com Deus. E é como a palavra que eu trouxe lá no início do programa de hoje, né? Isaías 41:10. Não temas, porque Ele é contigo, né? Se Ele te entregou algo, assim como Ele entregou na vida do Diogo, Ele trabalha com digital. Você que está aí ouvindo, que vai ouvir esse conteúdo, esse episódio de hoje, pode também ter no seu coração essa vontade. Mas, primeiro de tudo, pergunte a Deus: Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? É esse caminho que o Senhor quer que eu trilhe? Porque eu sei que, se for, vai ser sucesso. É nessa área, é nesse campo que o Senhor quer que eu vou ser bem-sucedido, que eu vou ser testemunha do Senhor, né? Que eu vou trazer bons testemunhos, que eu vou falar com pessoas, que eu vou ser instrumento nas tuas mãos. Quando ele fala que sim, descansa e não tema, porque ele é contigo. Agora, se ele falar que não, a gente precisa também aprender a renunciar às nossas vontades, aos nossos sonhos, né? Porque talvez não seja o seu rostinho que é para estar lá na frente, ó, de linha de frente, falando com o pessoal ali no Instagram, no YouTube, ou seja, onde for o teu sonho. Às vezes, Deus tem algo muito maior para você. Às vezes é nos bastidores, às vezes é em outra profissão. E olha, pode ter certeza que quando nossos planos são entregues para o Senhor e Ele escreve da forma que Ele sabe melhor do que ninguém, você vai ter sucesso, seja onde você for, onde você empregue aí o seu talento. Ô Diogo, deixa teu Instagram, deixa o Instagram da família Santos, deixa o YouTube, TikTok, Facebook, para o pessoal aí, ó, começar a te procurar lá e falar: esse é o Diogo, olha, quero conhecer mais, quero seguir, quero ouvir aí o que ele tem para ensinar. Então, agora eu acabei me soltando também, porque a senhorita falou algo bem importante. Rapidinho, não vou tomar muito tempo, não. Fica à vontade. Na vida de um grande Paulo, existia um grande Barnabé. Barnabé, ele ficou nos bastidores, ali, escondido, mas foi um grande homem na vida de Paulo. Então, às vezes, você não pode estar na linha de frente, foi bem colocado pela senhorita, mas você pode estar como um Barnabé nos bastidores, ajudando aquela pessoa que Deus ali proporcionou estar de frente. Mas você nos bastidores também é muito importante, tá bom? Vamos lá. Agora ele vem com a lista dele, com a lista de todas as redes sociais, porque é muito, viu, gente? Calma aí. Kawai. @Maria e Família. YouTube. Só um momentinho. Teve uma mudança aqui, perdão.
Perdão. Instagram, @família Santos OFC. Que é o de oficial, Santos, né? É oficial. É o Santos com 2 As, tá? Um momentinho. Deixa eu ver o YouTube aqui, que saiu aqui. Saiu aqui. Tá, perdão. Vamos lá. Instagram, @família Santos OFC. E todos, YouTube, TikTok, Kawaii, Facebook, todos a mesma coisa. Família Santos. Família Santos OFC, só que o Santos é com 2 As. Então, olha, gente, marcou aí? Quando esse corte do programa for lá para o Instagram do Geração Eleita, a gente vai marcar lá a família Santos, o Diogo, a Mari, que é a esposa dele, que semana que vem vai estar aqui com a gente. E aí vocês vão poder também dar uma olhada lá. E se vocês não conseguirem achar, vocês vão achar pela marcação que a gente vai fazer no corte. Diogo, obrigada. Como que eu não vou agradecer? Foi maravilhoso. Passou rápido. Eu percebi. Gente, vocês estão vendo, vocês só estão ouvindo voz, mas eu estou olhando para ele, ele começou tenso, assim, ó. Agora ele já está sorrindo, já está à vontade. Isso é muito bom, isso é legal. Muito obrigada por compartilhar teu conhecimento com a gente, por dispor esse momento que a gente sabe que hoje em dia o tempo acaba se tornando precioso, né, para a gente cumprir todas as demandas que a gente tem durante o dia. E muito obrigada pela tua participação. E quando você quiser voltar, manda uma mensagem lá, fala para a Bruna, Narjara, o Diogo quer voltar. E aí a gente traz mais assunto, a gente vai compartilhando aí essas informações, esse conteúdo bom que você tem. E, pessoal, vai seguir, porque é conteúdo bom, são nossos irmãos em Cristo, e a gente tem que, falando que nem o pessoal fala, né? A gente tem que dar moral para quem é dos nossos, quem está ali para ensinar coisa boa e que vai edificar a nossa vida. As minhas palavras, eu que agradeço a Jesus Cristo, agradeço em primeiro lugar a Jesus Cristo por essa oportunidade. Obrigado, Geração Eleita, por ceder o espaço. Eu quero agradecer não só a Geração Eleita, mas toda a equipe da senhorita aí que trabalha nos bastidores. Agradecer a todos. Eu creio que é um trabalho árduo, mas eu creio que vocês vão dar continuidade, vocês vão crescer gradativamente. Eu creio que está tudo alinhado com a vontade de Deus. Muito obrigado a todos, muito obrigado à minha família que me apoiou, minha esposa, mais uma vez, Grace Connect, Diogo, Bruna. Muito obrigado a você, meu seguidor. Muito obrigado, meus irmãos que têm aí me acompanhado aí nas redes sociais. Muito obrigado. Como o Paulo diz, em tudo dai graça. Muito obrigado. Bom, agora eu vou deixar um recadinho para vocês. Vou aqui me despedir do Diogo. Amanhã, às 16, eu estou de volta. Amanhã não tem convidado. Não, gente, amanhã não. Desculpa, sexta-feira eu estou de volta. Amanhã não. Amanhã é folga do Geração Eleita, mas sexta-feira a gente está de volta e a gente vai continuar trazendo conteúdo bom para vocês. Fiquem ligadinhos aí na Rádio Vencedor em Cristo, porque é um programa melhor do que o outro. E daqui a pouquinho, às 18 horas, tem programa do Povo com o pastor Henrique. Às 22 tem programa com o pastor Jonathan, A Hora do Milagre. E vocês sabem que, Rádio Vencedor em Cristo está criando seu espaço, são milhões de ouvintes aí por mês, pessoas que estão tendo suas vidas edificadas, que estão tendo as suas vidas ali, pertinho de Deus, ouvindo a palavra. Então, se você puder, vai compartilhando, vai falando para o pessoal, vai lá no Instagram, Web Rádio Vencedor em Cristo. E vou aproveitar até que o Diogo está aqui, ele vai dar risada do outro lado. Gente, o geraçãoeleita.pod no Instagram, falta um seguidor para 500 seguidores. Segue lá, gente. Não é por engajamento, não. É para a palavra de Deus ser propagada. É para a gente estar fazendo o ídolo do Senhor. Então,